Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada deixa para a gente registrado que, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, e o mensageiro da aliança que vocês desejam virá, diz o Senhor do Exército. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Repita comigo: fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Ah, eu amo esse versículo. O fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Amém? Espírito Santo, que tu possas, Senhor, falar através da tua palavra. Nós abençoamos quem estiver em casa, que eles possam, Deus, também sentir a tua presença, como estamos sentindo aqui também, em nome de Jesus, amém. Se algumas semanas atrás eu comecei uma série de mensagens falando sobre confiança inabalável, e hoje eu quero seguir na segunda mensagem com o tema a limpeza pela mão de Deus. Repita comigo: a limpeza pela mão de Deus. E esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, o profeta, ele deixa bem claro que em um futuro, Deus descerá do seu trono e trará grande juízo sobre a terra. Uma coisa é certa: esse dia virá, esse dia acontecerá, onde o próprio Deus, ele cessará toda a injustiça, ele pisará nos governos que são anticristo. Todos aqueles que perseguiram a igreja durante séculos, Deus os punirá. Deus esmagará a cabeça do diabo e derrotará de uma vez por toda o espírito da morte. Amém? Muitas vezes a gente lê o profeta Malaquias falando isso e nós ficamos apavorados. Porque o texto diz que quem suportará o dia da vinda de Jesus? Quem suportará aquele grande momento? Há muitas pessoas que dizem que quando o próprio Jesus botar os pés nas oliveiras, todos os sentidos da terra serão destruídos a ponto de abalar o núcleo da terra. Olha que coisa incrível isso aqui. Quando o Senhor Jesus descer à terra, não sobrará pedra, não sobrará cambirela, não sobrará mar, porque o próprio Jesus descerá. E muitas vezes nós lemos isso e falamos assim: meu Deus, Senhor, que pavor, parece um cenário meio apocalíptico. Mas existe uma boa notícia nisso. A boa notícia é que eu não vou passar por isso. Alguém vem comigo? Quem vem comigo aí? Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quem mais crê que a igreja será levada, arrebatada? Se eu creio na visão que a igreja será arrebatada antes do juízo de Deus, esse versículo para mim é uma boa notícia. Esse versículo para nós é uma tremenda de uma boa notícia, porque Malaquias está profetizando sobre um tempo futuro que Deus usará para purificar a terra, purificar as pessoas que ficarem aqui. Só que olha que coisa especial que Jesus pensou. Para aquele tempo haverá algumas pessoas, mas o Senhor já começou a purificação hoje. Sabe por quê? Porque se nós somos purificados hoje, não precisaremos passar pelo tribunal e o juízo do Senhor. Olha que Deus fez. Aquele tempo está preparado, ele vai acontecer, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a boa notícia é que o Senhor já começou a preparação da igreja. Eu vim falar para você que o Senhor já começou a limpeza, que o Senhor já começou a purificação, porque Ele diz que a igreja não passará.
Então você deveria ouvir essa notícia e bradar no seu lugar, dá um glória a Deus aí. Porque o único órgão que não passará na grande tribulação se chama a igreja do Senhor Jesus. Então eu leio esses versículos do profeta Malaquias, eu fico feliz. Porque isso não é para mim, isso não é para minha filha, para os meus filhos, isso não é para minha casa, mas é para todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Só que o foco da minha mensagem não está nesse versículo, mas está no versículo 2, acompanhe comigo. Mas quem suportará o dia da vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o sabão do lavandeiro na Bíblia. A gente já ouviu do sangue, a gente já ouviu da água, mas sabia que existe um sabão na Bíblia? Para que você usa o sabão? Gente, você usa sabão para lavar a louça, você usa o sabão, é um formato diferente, mas o shampoo também é um sabão. Então, o shampoo, o sabonete, o sabão, é algo que nós usamos todo dia, amém? Quem não usa todo dia aqui? Porque se você não usa, Deus vai te pegar com o espírito de porco aqui hoje. Nós usamos sabão todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Quem não toma banho todos os dias aqui? Se levantar a mão, vou pedir para o obreiro te dar um mata-leão aqui agora. Porque você precisa aceitar o espírito da limpeza do Senhor Jesus. Então o texto está dizendo que o sabão do lavandeiro. E sabe o que compõe a lista de um sabão? Gordura. Sabe qual que é a primeira matéria-prima especial do sabão, Nils? Gordura. Você precisa fazer o sabão, mas você precisa primeiramente da gordura. E a gordura, ela faz com que o sabão tenha eficiência. É meio irracional, porque como que gordura retira gordura? Claro, gente. No momento do preparo do sabão, você usa gordura animal ou gordura vegetal, e você ali mistura algumas químicas. Algumas pessoas colocam álcool, porque água não se mistura com gordura. Então você precisa colocar gordura misturado com outros materiais químicos que vão formar o sabão. Olha a revelação que Deus estava dando para Malaquias. Existe um homem chamado Jesus, que ele foi gordura, ele foi carne, ele foi humano, ele sentiu as mesmas dores do que eu sinto, ele sentiu as mesmas tentações que eu sinto. Hebreus capítulo 4 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele pecou, e por isso ele é uma referência para nós. Faz sentido? Faz sentido? Então Jesus, ele experimentou o que é ter gordura no corpo. E a revelação que Deus dá para o profeta Malaquias é que, se Jesus se fez homem igual a nós, semelhante, ele também foi gordura, ele também foi carne. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deixa eu falar uma coisa para você, Existem muitas águas no mundo. Existem águas das falsas crenças, existe água das falsas religiões, existe água das falsas esperanças, mas água não tira gordura. O que tira gordura é o sabão do sangue de Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Se você está aqui é porque você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode permanecer na igreja se não passar pelo sabão do sangue. Eu não posso estar pregando aqui se eu não passar pelo sabão do sangue. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele é algo especial porque ele sentiu o que eu sinto. Ele sentiu angústia, ele sentiu medo, ele sentiu pavor, ele sentiu ansiedade, ele teve momentos de crise, ele teve momentos de depressão, ele teve um medo da morte. Ele também teve fome, sede. Provavelmente ele um dia tropeçou, sentiu dor no joelho. Ele bateu o dedinho na quina da cama.
que dói pra caramba. Ele passou por todas essas coisas. A diferença é que ele é o sabão que pode limpar a gordura do pecado. Só que o texto também fala do fogo do ourives. Porque será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O ouro é um dos metais mais macio e mais maleável, né? Por exemplo, essa minha aliança aqui, antes de ela ter o formato de aliança, provavelmente ela era um quadradinho de ouro. E agora o ourives, ele preparou até ele se tornar uma aliança. Mas vamos voltar. Da onde que vem o ouro? Do minério, da mineradora, veio das rochas. Alguém teve que ir lá caçar o ouro. Vem comigo que você vai entender onde eu vou chegar. Alguém teve que ir lá pegar o ouro. Só que o ouro está misturado com pedras, está misturado com prata, está misturado com materiais pesados. E agora esse minerador tritura a pedra. O processo da limpeza, olha o processo da limpeza de Deus aqui. Tira as pedras, tira os metais pesados, lava. E no processo da purificação, por último, ele coloca no fogo. Porque é no fogo que ele consegue purificar o ouro, ele consegue tirar as escórias, ele consegue tirar tudo aquilo que está errado. Não parece muito com a nossa vida isso aqui? Não parece parece que Deus deixou o DNA dele na história, no minério, no ouro? Eu era um ouro escondido no meio de pedra. Você era ouro escondido no meio de pedra. Mas o minerador chamado Jesus cavou e te encontrou lá. Você veio cheio de tranqueira, você veio cheio de problema, você veio cheio de mania, cheio de defeito. Mas Jesus nunca esqueceu de você. Jesus nunca abandonou você e falou: eu vou continuar o processo de limpeza, eu vou continuar o processo de purificação. Dói até hoje. A diferença é que a cada dia que passa, eu estou me tornando um ouro purificado. Parece que Deus deixou na terra aquilo que Ele pretende fazer com a igreja. Nós estávamos escondidos debaixo de tantas coisas, mas Deus, Ele olhou lá no fundo e viu você, enxergou você, e Ele apostou em você. Repita comigo: Deus apostou em mim para fazer a vontade dEle. Você nunca se perguntou por que Deus não escolheu um animal de 4 patas para pregar o evangelho? Ou por que Deus não escolheu os anjos para pregar o evangelho? Porque Ele escolheu você. Porque Ele escolheu você. Ele poderia ter escolhido tantos outros, mas porque Ele chamou você pelo nome. Ele poderia ter chamado outros homens, mas Ele chamou você. Ele poderia ter escolhido outras mulheres, mas Ele escolheu você. Porque você estava escondido debaixo de escória, mas Deus enxergou algo em você que homem nenhum enxerga, que patrão nenhum enxerga, mas Ele enxerga em você uma capacidade gigante para suportar e principalmente ser um discípulo dEle. Mas o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro não faz sentido se eu não entender o versículo 5. O versículo 5, a profecia diz que eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Não existe juízo sem antes ter um processo de limpeza. Quando você aluga uma casa, você entra para a casa suja? Quero conhecer você. Quando você compra uma casa, você já entra debaixo da sujeira? Não. Você lava, você limpa as janelas, você passa pano, você lava o banheiro, você joga cloro, desinfetante. Nós éramos uma casa abandonada, mas Jesus, Ele não arrombou a porta, porque Ele tem a chave da porta sem você saber. E Ele entrou sem você saber, Ele começou a limpar sem você saber.
até um dia que você percebeu que você estava mudando, mas você também não tinha percebido que dentro da sua casa já tinha o lavandeiro, já tinha o ourives, já tinha o Espírito Santo, já tinha o Criador do Universo. Aí de repente você começou a vir para a igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Daqui a pouco você estava vindo na quarta, na sexta, no domingo. Aí você percebeu que a sua casa agora não é mais sua, mas é do Espírito Santo de Deus. E que você não governa mais a sua casa, você não governa mais as suas emoções, porque quem governa tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Se você tem vontade de ir para a igreja, você respeitou a vontade do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar uma coisa: ninguém pode desejar a entrar em uma igreja se não for pelo Espírito Santo de Deus. Olha como o nosso mundo aqui é atraente. Eu tenho shopping, eu tenho McDonald's, eu tenho cinema. Mas por que você veio aqui? Por que você veio numa quarta-feira aqui? Você poderia ligar o ar-condicionado e falar assim: cara, hoje eu vou assistir de casa, hoje eu vou assistir um filme, comer um sushi. Mas por que você veio para a igreja? Ah, pastor, eu vim buscar meu milagre. Não, você não veio buscar nada. Você foi chamado e atraído pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o maior sinal que o Espírito Santo já está habitando dentro de você. Você não se manda mais. Que coisa maravilhosa. Só que o texto diz que precisa de uma limpeza. E uma coisa que eu entendi é que o foco da provação não é nos prejudicar, mas refinar nossa fé. Deus usa as provações da vida para você que anda preocupado, para você que anda muito angustiado, desesperado. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, Deus está usando essas situações para aprovar a sua fé. Muitas vezes eu caía nesse discurso de que Deus estava fazendo mal a mim. Mas olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como que eu passo pelas provas, pastor? Descansa no Senhor, porque as provações da vida são para provar a sua fé. Porque quando eu tenho a minha fé refinada no Senhor, eu amo Ele de todo o meu coração, eu sirvo Ele de todo o meu coração. Quando a minha fé é refinada, Ele muda as minhas crenças, Ele troca as minhas visões erradas do mundo, e tudo aquilo que está em desacordo com Ele, Ele limpa. Ah, que coisa especial. Quem teve o primeiro ano de casamento uma bênção aqui? Quem lá, lembra lá, pastor? Como que foi o primeiro ano de casamento com o bispo? O inferno. Meu Deus! Como que foi o primeiro ano de casado aqui? Fala pra mim, crente, como que foi? Foi bucha. Foi, Danilo? Foi complicado. Se você falar pra mim que o primeiro ano, Jéssica, foi de boa, é mentira do diabo. É complicado. Por quê? Visões diferentes, temperos diferentes. Eu gosto de feijão pesado, gosto de feijão ralo. Entendeu? Não, eu não tenho problema de me incomodar. Eu falo a verdade. O primeiro ano de casamento é difícil, porque você está entrando em um momento que uma pessoa tem uma visão diferente. Aquela pessoa tem que jantar todo dia 11 horas, você não janta. Aquela pessoa toma 4 banhos por dia, você toma um só e está satisfeito. Então tem essas brigas. Tem, gente, tem. Vamos falar a verdade, para você que quer casar. O primeiro ano vai ser loucura. Vai ser loucura. Porque você vai soltar gases de noite e a pessoa vai ficar brava até ela se acostumar. Mas deixa o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo vai convertendo o coração. Vai. Agora imagina, você se casou com Jesus. Você tem visões que entram em desacordo com Ele. E o que Ele precisa fazer? Nos purificar. Dá um glória a Deus aí. Quando eu vim para Jesus, eu tinha uma visão distorcida de mundo, eu tinha uma visão distorcida sobre sociedade, sobre família. Agora eu casei com Ele. Ele não chega assim: o que queres que eu faça? Não, é o contrário. É: Senhor, o que tu queres que eu te faça? No casamento a gente negocia, né?
Te dou um pouco ali, né? Vamos sair com os amigos aqui, no outro final de semana não. Só que no casamento com Jesus um só manda, um só determina, um só governa. E quando você dá autoridade para Ele, Ele faz o nosso casamento feliz. E o apóstolo Tiago diz que o motivo da prova não é você, mas é a sua fé. Porque doenças, infortúnios, dificuldade no trabalho, na família, no casamento, todos esses são exemplos, sem dúvida, de provações para nós. Faz sentido para você? Às vezes a gente tem um parente no meio das drogas. Às vezes nós temos um amigo perdido, ou alguém que já morreu no crime, ou alguém que está andando com companhias. Isso é ruim, isso machuca, são provações. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer fortalecer a sua fé, para você ter uma fé inabalável no Senhor. Deus não está fortalecendo outra pessoa a não ser você. E eu preciso trazer 2 exemplos de homens que foram aprovados, mas eles foram provados antes. Primeiro, Jó. Não conheço ninguém na Bíblia mais provado do que Jó. Jó era rico, riquíssimo. A Bíblia diz que ele tinha filhas lindas, que os genros pagaram rios de dinheiro. Ele era próspero, e do dia para a noite ele perdeu tudo. Ele perdeu dinheiro, família, ficou sozinho. Mas qual é a postura, a abordagem de Jó? Você nunca vai ver Jó criticando Deus. Você nunca vai ver Jó culpando Deus, culpando o pastor, culpando a igreja, culpando a esposa, culpando os amigos. Não. Ele nunca culpou Deus. E ele também nunca empregou força humana para restituir as coisas. Sabe por quê? Ele diz lá: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor aqui. Não existe um homem mais provado do que Jó. Ele não reclama de Deus, ele não chega para Deus e fala: que vida, que desgraça, o que eu fiz para merecer isso? Não, ele falou: se Deus deu, Deus dá de novo. Se Deus deu, Deus dá de novo. Eu vim falar para você: se você perdeu alguma coisa, não se desespere, para de pensar naquilo que você perdeu, porque assim como Jó, ele traz coisas melhores. No final da história de Jó, a Bíblia diz que ele era rico, só que depois das provações ele tornou 1000 vezes rico. As filhas eram lindas, as outras filhas eram muito mais lindas. Olha o que Deus quer ensinar: o que ele perdeu não se compara com aquilo que ele teve depois. Ei, perdeu, saiu, deixa sair, porque o que Deus traz depois é melhor do que o perdeu. O que Deus sempre traz depois é melhor do que foi perdido. Aí tem um bando de gente desesperado: pastor, eu perdi. Meu Deus, gente, se perdeu é porque ela não era teu. Se foi embora é porque não era teu. Mas a boa notícia é: o que se perdeu não voltará, mas Deus trará coisas melhores. Alguém recebe essa palavra aí? Um outro exemplo de homem também, Abraão. Abraão, velhão, coroa, passou a vida inteira pedindo filho para Deus. Deus foi meio devagar para atender. Quando ele fez 100 anos, Deus deu um filho. E aí Abraão curtindo Isaac, e Deus falou: me dá o teu filho. Dá o teu filho para mim. Ei, vem comigo. Deus não sacrifica criança. Deus não mata criança. Deus não mata a gente. Deus queria testar o coração de Abraão. Por quê? A bênção não é melhor do que o abençoador. A promessa não é maior do que quem prometeu. E Deus falou: Abraão, o teu coração está dividido? Dá ele para mim, sacrifica. Qual foi a postura de Abraão? Abraão, ele não ficou perguntando para Deus. Abraão, ele não ficou ofendido contra Deus, mas Abraão obedeceu e não tentou debater com Deus.
Quantas vezes nós passamos por provações e a gente quer tretar com Deus? Hein, para você que está assistindo online aí. Quantas vezes nós passamos dificuldades e a gente quer discutir com Deus? Mas Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Como pode alguém bater no meu carro? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel. Senhor, eu te busco nas madrugadas. Como pode essas coisas acontecerem comigo? Queridos, provações todos passarão. Mas qual que foi a postura de Abraão? Senhor, eu te dou. Imediatamente Deus veio e desceu e proveu para ele. Sabe o que eu entendi com esses dois homens? É que o momento não cegaram eles. Sabe quando você está passando por um momento na sua vida e você fica cego de rolê? Meu Deus, já estão subindo aqui. Não, a culpa não foi minha. A culpa foi de vocês, que quer cantar 15 músicas aqui. Brincadeira, Adriele, fique em paz. Não, tem que falar, porque depois ela vem no Instagram querendo me bombardear. Já vou bombardeio do púlpito. E quantas vezes nós estamos preocupados? Volta para a palavra, crente, volta para a palavra. Quantas vezes nós estamos enfrentando problemas difíceis e a gente fica cego a ponto de perder o juízo? Sabe quando você ficou apaixonado pela sua namoradinha? Viu como você ficou apaixonado por ela? Você perdeu o juízo. Você saía na madrugada, você enfrentava enchente, você ultrapassava, você enfrentava o impossível para ver ela. Nós perdemos o juízo. E quantas vezes o momento nos cega, as situações nos cegam, a ponto de eu não conseguir enxergar, Pablo, a solução, para enxergar os problemas e solucioná-los, porque o momento nos cega. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu quero uma coisa, eu fico batendo na tecla. Eu vou comprar. Coloquei na minha cabeça, eu vou pintar o meu escritório assim. Eu vou pintar. E eu fico martelando, eu vou. Não tem dinheiro, mas eu vou. Aí fico assistindo vídeo no YouTube, fico postando preço. Alguém mais assim? Alguém mais? Todo mundo. Ah, e tem essa roupa para comprar. E pesquisa. Ah, tem um celular e fica pesquisando. Vai no YouTube assistir tutorial. Ai, vai, sei lá, você vai em todo que é canto. Enquanto eu não tiver, ninguém manda eu parar. O momento não cega. Não tem dinheiro, não pode, não, mas eu vou. A gente fica obstinado. Mas tanto Abraão quanto Jó, eles não ficaram obstinados por medo, pela preocupação, porque ele sabia e os dois oraram: Senhor, se tu deu, tu dará de novo. Repita comigo: se Deus deu. Repita mais forte: se Deus deu, Ele dará de novo. Não importa o que você perdeu, não importa o momento que você está passando. Eu vim falar para você pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Para vocês que andam ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma, porque eu já supri todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ei, quais são as tuas necessidades? Fique tranquilo, porque a pessoa de Jesus já startou aquilo que precisa ser solucionado. Mas olha que coisa especial. Lá em Colossenses capítulo 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A gente fica cego pelos momentos da vida. A gente fica cego, Garcia. Nós ficamos cegos, perdemos o juízo. Não conseguimos enxergar uma possibilidade. E a Bíblia já sabia que a gente ia ficar assim. Por isso que o conselho é: olhe para as coisas do alto. Sabe quando você acorda de manhã, já bota o Spotify, bota o louvor, você entra no seu carro, já começa a orar em espírito. Você senta no seu escritório e fala assim: Espírito Santo, senta comigo aqui. Você vai almoçar, Espírito Santo, vai almoçar comigo. Você vai começar a trabalhar, fala assim: Espírito Santo, começa a trabalhar comigo. Isso é pensar nas coisas do alto. Isso é viver as coisas do alto. Por quê? Os momentos da vida nos cegam. Mas eu vim falar para você que eu nunca vi um sonhador que se tornou incrivelmente bem-sucedido
sem ele não ter passado por lágrimas, sem ele ter passado por sofrimentos, sem ele ter perdido noites e noites de sono. Eu nunca conheci um sonhador incrivelmente bem-sucedido, sei que ele não passou pelas preocupações e não venceu. Eu não conheço um sonhador bem-sucedido que passou noites e noites se preocupando, sem saber de onde virá o recurso. Eu não conheço nenhum sonhador que se teve que se sacrificar. Eu não conheço, porque todos aqueles que se tornaram grandes homens venceram grandes preocupações. Fique de pé no seu lugar. E Jesus, ele diz um dia para os discípulos estavam apavorados. Meu Deus, o que vão fazer com o Senhor? E Jesus falou assim: gente, por que vocês andam preocupados? Eu já fui predestinado a passar por isso. Mas não tenham medo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão. Sabe qual que é a boa notícia, igreja? É que eu vejo você vencendo todas as tuas preocupações. Eu vejo pelos olhos da fé você desafiado e você vencendo cada desafio da sua vida. Sabe que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é quando aparece um gigante e você não tem as ferramentas para derrubar o gigante. É verdade? Quando aparece um gigante na sua frente, você não sabe como vencê-lo. Você não sabe como derrubá-lo. Você não sabe como vencê-lo, conquistá-lo. Você não sabe. É nesse momento que Deus usa aquela palavra: não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe quando aparecerem os gigantes na sua vida e você olhar e falar assim: como que eu vou derrubar? É nesse momento que o Espírito Santo fala para você: não é nem por força, não é nem por violência, mas é pelo meu agir, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para você: se torne um grande sonhador, sonhe grande, almeje as coisas mais impossíveis, porque assim como Jesus venceu, o Espírito Santo fará você também vencer todas as suas etapas da vida. O Espírito Santo fará você superar todas as percas da vida. Em 2014, a pastora Adriana vai lembrar, eu tive o maior desafio da minha vida, porque foi o ano que a minha mãe faleceu. Em 2014, na verdade, a morte da mãe abalou a estrutura familiar inteira. Por quê? Ela era o pastor da família. Ela era quem defendia a família na oração. Eu lembro que eu chegava do ensino médio de noite e eu sempre via minha mãe debruçada na palavra, lendo livros, estudando. E eu não entendia por que uma pessoa tinha tanto contato com Deus, se a vida é tão boa, curtir os amigos são tão bons. O que faz uma pessoa estar de noite, em um sábado à noite, sentado numa cozinha, falando com Deus? O que faz uma pessoa abandonar tudo e se jogar aos pés do Jesus naquela cruz, como as Marias fizeram? O que faz mulheres intercederem pela sua casa? E quando a gente perdeu a mãe, ali foi um golpe fatal, porque perdemos a nossa coluna, perdemos a nossa estrutura. Mas enquanto todo mundo estava em um velório, chorando, o Espírito Santo falava para mim: pastor Adriano, o fruto precisa morrer para conceder mais sementes. Muitas coisas dentro de nós precisam morrer para dar espaço para nova semente, Pablo. Existem tantas coisas dentro de mim que precisa desaparecer, que precisa ser limpado, que precisa ser purificado, para o Senhor fazer aparecer novos frutos. Por isso que eu digo para você: o que você perdeu, que faz você chorar? Pare de chorar por aquilo que perdeu. Pare de chorar por aquilo que passou. Ah, meu amigo, a palavra de Deus diz que o final das coisas são melhores do que o início delas. Ai, pastor, mas você não entende a minha dor. Realmente eu não entendo, porque a dor é individual.
mas eu me baseio pela palavra de Deus. Jesus disse: eu precisei morrer para fazer vocês se tornarem grandes frutos. Ei, Jesus está dizendo para você essa noite aqui, igreja, Ele morreu para você frutificar na vida. Ele morreu para você prosperar na vida. Ele morreu para você ser bem sucedido na vida. Ele morreu para você ter uma família estruturada. Ele morreu para você ter um casamento perfeito, sim, no Senhor Jesus. Ele morreu para trazer vida a você. Ele morreu para trazer saúde a você. Eu amo esse Jesus. É por isso que nós pregamos Ele e falamos dele, porque nós estamos debaixo do governo de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você estiver com o seu marido, seu amigo, alguém do seu lado, pega a mão dele. Nesse momento o Espírito Santo, Ele quer começar uma limpeza na nova casa. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Senhor, nesse mundo existe tantas preocupações. Senhor, existe tantas coisas que nos afligem de dia e de noite. Mas Espírito Santo, Tu queres purificar a nossa fé, para a gente poder confiar mais no Senhor, para nós amar mais o Senhor, para cada gigante que se levantar, nós vencer um por um. Espírito Santo, eu oro pela igreja aqui agora, Senhor, que todo desafio seja vencido, que toda angústia seja agora libertada em nome de Jesus. Espírito Santo, só Tu pode fazer o impossível, porque não é nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Tu és o trono. Jesus, Tu és santo. Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és rei. Tu és sacerdote. Tu és a nossa âncora. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa esperança. Senhor Jesus, Tu és o nosso rei. Tu és o nosso governador. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso anjo protetor. Tu és tudo em nós. Tu és tudo em nós. Jesus, Tu és tudo em nós. Nós te louvamos em nome do Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor aí no seu lugar.